Olá pessoal, irei fazer um vídeo agora sobre o futebol que está voltando para casa. O futebol mundial, brasileiro, entre outros. Pessoal, aos poucos o futebol vai retomando. Sem público, mas o sentimento não pode parar. Devido à pandemia do novo coronavírus, muitos times têm adotado o futebol internacional de portões fechados, como na Espanha, na Itália, por causa da pandemia do novo coronavírus, não é mesmo? Olá pessoal, o Campeonato Estadual do Rio retorna longe de um cenário traçado com o ideal, às pressas, com uma confirmação publicada a menos de 36 horas do apito inicial. A partida reflete o desespero de clubes e entidades que encaram disputas políticas e esportivas para retornar ao esporte, principalmente as receitas, que cada um tem, com salários, entre outros, e patrocínios. Desde o dia 17 de março, quando o Gás venceu o Atlético de Roraima por 3-0, encerrou momentaneamente o Roraimense, o último estadual paralisado. O esporte parou no país. A Copa Libertadores ainda em sua fase de grupo e a Copa do Brasil em meio à terceira fase. Também tiveram seus calendários interrompidos, com o desfecho de disputas ainda em modo de indefinição. Em meio a muitas incertezas, uma coisa parece inevitável, mesmo com pressa para voltar, com o Brasil ocupando o segundo lugar mundialmente em casos do coronavírus. 2020 só terminará em 2021. Não há datas para encerrar os torneios domésticos até dezembro. Para torcedores, jogadores ou dirigentes, os desdobramentos práticos da crise ainda irão longe. Não é mesmo? Flamengo, treinos escondidos e liderança no retorno. O Campeonato Carioca retorna justamente com o jogo contra o Bangu. Foi quinta-feira e o Flamengo venceu por 4-1. O Flamengo conseguiu um caminho que contou com a articulação política, muitos testes e, sobretudo, a liderança no processo. O Fla foi o primeiro a voltar aos treinos, ainda que houvesse divergência sobre se os decretos oficiais permitiam isso. As primeiras atividades foram no dia 20 de maio, sem divulgação prévia, antes de voltar no Ninho do Urubu. O clube testou 296 pessoas, número que incluiu jogadores, funcionários e pessoas próximas. Após 38 casos darem positivo, o clube refez semanalmente a testagem e não acusou mais nenhum diagnóstico positivo para o Covid-19. Foi decisivo o trabalho nos bastidores dos dirigentes, que se apoiaram também no desejo do presidente Jair Bolsonaro de ver os jogos realizados novamente. Um encontro do presidente Rodolfo Landim com o mandatário da nação foi alvo de críticas, visto que a agenda ocorreu em plena pandemia, não é mesmo? O médico Mário Tenório também virou alvo, visto que a comitiva rubro-negra não usava máscaras e não guardava distanciamento. Nem todo mundo é a favor no Rio. Enquanto o Flamengo comemora, outros clubes reclamam de briga desleal. Botafogo e Fluminense estão encarando a desvantagem de lutarem sozinhos contra a federação, rivais e órgãos públicos em relação à volta do Campeonato Carioca. O posicionamento contrário é tão forte que mesmo com o principal rival, o Fla, treinando há 30 dias, Bota e Fluminense sequer retornaram suas atividades nos centros de treinamento. Os dois clubes entendem que precisam de no mínimo 15 dias para preparação para enfrentar uma partida oficial. Com o impasse, Botafogo e Fluminense pretendem ingressar uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva, TJD, Rio de Janeiro, contra a decisão de jogarem dia 22, numa forma também de resguardar de uma possível WO. Nenhum deles pretende entrar em campo hoje, segunda-feira.
22. Flexibilização em meio ao luto no Rio. Apesar da flexibilização, a Covid-19 ainda impõe luto diário no Rio de Janeiro. O estado atingiu a marca de 86.963 infectados e tem 8.138 óbitos confirmados pela doença, de acordo com o boletim. Dos 8 hospitais de campanha prometidos, apesar dos 2 em funcionamento no Parque dos Atletas em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e justamente no Maracanã, placas no entorno do estádio falam em alta chance de contágio, mas o prefeito Marcelo Crivella diz que isso não é problema para o retorno do futebol. Na capital, o plano de flexibilização gradual do isolamento social chegou à segunda fase, onde atividades em igrejas e na orla foram retomadas em parte. É possível nadar e mergulhar, mas a permanência na areia está vedada. Shoppings, mercados populares e centros comerciais tiveram a reabertura antecipada. Como está no resto do Brasil, em outros estados? Em São Paulo, frustração e nada de treinos. Jogos só no fim de julho. Quando a bola rolar na segunda maior cidade do país para o Campeonato Carioca, a principal metrópole brasileira seguirá com jogadores de futebol em casa. Em São Paulo, apesar da expectativa de retorno ainda nesta semana, o governador João Dória só liberou a volta das atividades em 1º de julho, fato que incomodou os clubes. Diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro, os times paulistas dialogam para retomar seus treinos de maneira conjunta, ainda que o Red Bull Bragantino tenha furado o acordo momentaneamente sido advertido em reunião da Federação Paulista de Futebol. A ideia é manter a igualdade na disputa, ainda que não tem data para ocorrer. A situação do estado de São Paulo ainda é crítica no combate à pandemia. Epicentro da doença no país, o São Paulo já soma 200.000 casos e 12.000 óbitos, segundo o boletim do governo estadual de ontem, 21 de junho. O índice de ocupação dos leitos de UTIs é de 70% e de enfermaria 55%. Esses números já foram maiores, superando 73% de ocupação da UTI. Na capital, São Paulo, esse número já passou dos 90%. Sem treinos, agora o pagamento da última cota da verba também será adiado. Em conversa com a Globo diante da pandemia, os clubes acordaram receber o terço final em 2 etapas, 5 dias antes do primeiro jogo da volta e 5 dias antes do final do Paulistão. No total, cada clube grande recebe cerca de 26 milhões pelos direitos do torneio, enquanto menores ficam com 6 milhões cada. No Rio Grande do Sul, primeiros clubes voltam a treinar recuaram. No Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional foram os primeiros clubes brasileiros a voltar a treinar. Desde então, porém, ainda não fizeram trabalhos com contato. Os dois realizaram treinos físicos desde 5 de maio e buscam autorização para iniciar atividades mais complexas. Pelo menos 6 dos outros 10 times que disputam o Gauchão continuam sem treinar, primeiramente pela quarentena, depois por problemas financeiros e mais recentemente por impacto do aumento de casos do novo coronavírus. Segundo o governo do estado, ontem o Rio Grande do Sul somava 17.128 casos e 387 óbitos. Em 31 de março eram 11.487 casos e 243 óbitos. Caxias, campeão do primeiro turno do estadual, por exemplo, chegou a voltar aos treinamentos depois de 85 dias, mas parou de novo, no sábado 13. A cidade de Caxias do Sul entrou em status de alto risco de contágio por Covid-19. Assim, os dois clubes de Caxias e Juventude, fecharam seus locais de treinamento. O Gauchão tem mais 3 rodadas de fase de classificação pela frente. A primeira delas é cheia de classes, incluindo o Grenal no Beira-Rio.
Os 8 classificados avançam para a fase mata-mata no retorno e se o campeão não for o Caxias, deve haver finalíssima. A FGF deve propor jogo único na decisão. Reunião da Federação e o Governo do Estado vai tratar da nova projeção para a volta dos jogos. Mineiro volta com times confinados e uma sede. O Campeonato Mineiro de 2020 será disputado a partir de 26 de junho. A ideia da Federação Mineira era que os jogos fossem retomados em 19 de julho, mas a pedido do governo de Minas a situação foi alterada. O estado soma 30 mil casos e 600 óbitos, segundo o boletim de ontem, dia 21 de junho. As partidas ocorrerão em uma sede única. Belo Horizonte é o local predileto, mas requer o aval da prefeitura. As delegações serão isoladas em hotéis e farão testes antes dos jogos para evitar a proliferação de novo coronavírus. A princípio, o exame sugerido é o PCR. Contudo, há probabilidade de mudanças no protocolo após a avaliação do governo de Minas Gerais. A proposta da FMF será lapidada pelo governo, mas já há aval para a volta do esporte no estado. América, Atlético, Boa Esporte, Cruzeiro e Tombense são os únicos dentre 12 integrantes do torneio que voltaram aos treinos. Campeonato Baiano. Pequenos não têm time para mandar a campo. Na Bahia e Vitória já voltaram os treinos, mas a grande maioria dos clubes do interior não tem time para colocar em campo, o que deixa a situação do Campeonato Baiano totalmente indefinida. Apesar disso, a ideia da Federação Baiana ainda é terminar a competição em campo. Caso isso aconteça, existe uma expectativa aos bastidores de que o campeonato retorne na segunda quinzena de julho. O estado da Bahia conta com quase 50 mil infectados e 1.300 mortes por coronavírus. Ceará pode virar sede da Copa do Nordeste. Em tese, o campeonato cearense retorna no dia 20 de julho. O estado passa por etapas para a liberação da economia e das atividades e jogos de futebol estão incluídos apenas na quarta e última fase, que está programada para daqui a um mês. Caso o Ceará seja escolhido como sede da Copa do Nordeste, a federação deve solicitar ao governador que antecipe o futebol para a fase 3, dia 6 de julho. Com isso, a competição regional seria disputada antes do estadual. Vale ressaltar que o avanço nas fases só acontece se o Ceará apresentar uma melhora na pandemia. O estado já registra mais de 6 mil mortes por coronavírus e 95 mil casos registrados. O Campeonato Goiano não deve voltar. Federação pensa em amistosos. Apesar do número relativamente baixo de mortes por coronavírus em Goiás, 300, já é quase certo que o Goianão não vai voltar. Os times do interior desmontaram seus elencos e precisariam de dinheiro para remontá-los. A federação e os clubes trabalham com a possibilidade concreta de um quadrangular amistoso para o mês de julho entre Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova e Goiânia, mas ainda depende de uma liberação da prefeitura para que os jogos sem torcida sejam permitidos. Por enquanto, não se discute a inclusão de outros times nesse torneio, uma vez que suas cidades ainda não têm treinos autorizados. Quanto ao estadual, ainda não foi discutido como ele ficaria no que diz respeito ao campeão, rebaixados e vaga para outras competições. Altos casos no Paraná deixam o futebol distante. O Campeonato Paranaense segue totalmente indefinido, até por conta do panorama atual em relação aos treinamentos dos clubes e à pandemia, que voltou a piorar. Segundo o boletim do governo do estado, são 12 mil casos e 405 óbitos no Paraná. O número de casos confirmados, porém, bateu recorde nesta semana. Foram 710. Confirmação na segunda-feira, até maio. O estado só tinha registrado um dia com mais de 300 novos casos. O Atlético Paranaense, que tem o CT do Caju localizado na capital, voltou a ser impedido de treinar.
por conta de um decreto da Prefeitura de Coritiba, que suspendeu diversas atividades, entre elas os treinos esportivos. Já o Coritiba e o Paraná, a princípio, continuam com treinos, uma vez que os seus CTs estão localizados em municípios da região metropolitana. Porém, a possibilidade de um decreto do governador nesta semana que impediria as atividades de todos os clubes do estado. Pernambucano. Times voltam a treinar. O campeonato pernambucano é mais que continua sem data para voltar. Clubes e a federação querem a retomada da competição, mas depende da liberação do governo estadual, que está bem cauteloso por conta da situação da pandemia. São mais de 4.500 mortes por coronavírus registrados e algumas cidades ainda estão em situação alarmante, com aumento do alto casos por dia. Com o esporte náutico, Santa Cruz voltando a treinar, o mais provável é que o estadual só retorne a partir de julho. Não existe mais datas para o futebol de 2020. Mesmo que todos os clubes voltassem a jogar, ainda não haveria como calendário futebol brasileiro para 2020. Dia 18 de junho a 6 de dezembro existem 50 datas disponíveis para o futebol, com 2 datas a partir da semana que vem. Com apenas 50 datas disponíveis, não haveria como encerrar a disputa dos estaduais do Brasileirão, da Libertadores, da Copa Sul-Americana até o fim de 2020. Juntos, os treinos somam 68 datas. Se forem cumpridas como previstos antes da pandemia, o calendário de 2020 terminará por volta de 6 de fevereiro, sem pausa para Natal e Ano Novo. Essa conta não inclui as 8 datas das eliminatórias, tampouco os 2 amistosos previstos para a seleção brasileira. Vale lembrar que é preciso ter um intervalo de 66 horas entre